Boa noite, irmãos e irmãs. Então, estamos aqui para gravar os vídeos do curso que foi dado no Ministério Propósito e Vida, né? Foram 4 tópicos e aqui nós vamos passar aí para os irmãos já o primeiro tópico, onde falamos como é o Deus, né? O dono da obra. E a gente está falando sobre liderança de ministério, liderança de departamento. E é claro que antes mesmo de falar desses pontos, né, que nós vamos abordar aqui nesses 4 vídeos, hoje, nesse agora, como é o dono da obra, a gente sabe que para assumir, para entrar, né, como liderança de um departamento, de um ministério, existem alguns requisitos, né, alguns pré-requisitos para realmente poder entrar. A gente vai falar sobre quem ele quer na obra, é o segundo vídeo, mas antes mesmo de ver esses pontos de quem ele quer trabalhando para ele, o dono da obra, existem pré-requisitos como ser salvo em Cristo Jesus, ser discipulado, ser membro da igreja, sentir-se chamado, não somente ser chamado, mas sentir-se chamado e verificar a sua forma ou a sua forma. O que que é a forma? É dentro das, das próprias letras da palavra forma ou forma, a gente tira aí o que que pode ser como pré-requisito. Por exemplo, formação espiritual, letra F, formação espiritual, são os dons que nós temos. A letra O, opções do coração, paixão. R, recursos naturais, ou seja, as nossas habilidades. M, a maneira de ser, a personalidade, extrovertido, introvertido. E a letra A final, áreas de experiência, cursos, experiências na família, na vida, e até mesmo experiências dolorosas. Então, são pré-requisitos, embora a gente vai ver aí no segundo vídeo quem ele quer trabalhando na obra. Bem, quando a gente fala de obra, a gente pensa em ministério, em departamento, né? E sempre fala que é a obra do Senhor, né? A obra dele. E se a obra é dele, assim como quando a obra é nossa, é, nós que escolhemos o pedreiro, nós que escolhemos que material que vamos usar, que dia que vai ser feito, como que vai ser feito, realizada essa obra. Então, somos nós que escolhemos, afinal de contas, nós somos o dono da obra. Mas no nosso caso aqui, nós estamos estudando liderança de departamento, liderança de ministério. Então, o dono da obra é Deus. Então, nós vamos ver aqui, dentro do livro de Gênesis, Gênesis capítulo 1, como que é o dono da obra. Afinal de contas, é ele que vai dizer como que vai ser a obra, quem vai trabalhar nessa obra, que material que vai usar nessa obra e o último ponto, né, como que vai ser realizada essa obra. Então, vamos ficar agora aqui, vamos conhecer o dono da obra, saber quem é esse dono da obra, como é que ele é, para a gente saber como que a gente deve também realizar essa obra de acordo com o dono da obra. Então, dentro de Gênesis capítulo 1, do versículo 1 ao 31, nós podemos ver as características do dono da obra. Então, vamos lá. Conhecer o nosso chefe a fim de agradá-lo e ser aprovado por ele, né? Antes de a gente falar sobre isso, eu quero relembrar você que é um estudo sobre liderança de departamento ou de ministério, e a gente sabe que a habilidade, né, a liderança é a habilidade de conduzir um grupo, né, a habilidade de conduzir um grupo e motivá-lo a colaborar de maneira voluntária, né? Então a gente viu aí, ó, a habilidade de conduzir um grupo e motivá-lo a colaborar de maneira voluntária, né? E os princípios básicos de liderança cristã que nós vamos ver agora, os princípios básicos dessa liderança cristã e começando aí com Gênesis capítulo 1, do versículo 1 ao 31, para conhecer o primeiro tópico, né? Serão 4 tópicos. O primeiro é o dono da obra, o segundo é quem ele quer nessa obra, o terceiro é que material usar nessa obra e como realizar essa obra. Então vamos caminhar aqui nesse primeiro tópico, Gênesis capítulo 1, do versículo 1 ao 31, para conhecer aí o dono da obra. Como é o dono da obra? Em primeiro lugar, ele é a fonte de todas as coisas. O versículo 1 diz isso, diz que no princípio Deus já estava e ele que criou todas as coisas e criou
do nada. Tudo começou e começa nele, através dele, para ele. Salmo 24, versículo 1 diz que do Senhor é a terra e tudo que nele existe. Romanos 11, 36 fala que tudo começou nele, vai para ele, é por meio dele, é com ele e para ele são todas as coisas. Ele é a fonte, ele é o início, ele é o começo de tudo. A ele, tudo é feito para ele, a ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Ele é a fonte, ele é a origem, ele é o que começa, que dá o pontapé inicial, que faz mover todas as coisas. Então, esse é o primeiro ponto, ele é a fonte de todas as coisas. O segundo ponto é que ele gosta das coisas bem feitas. Versículo 2 e 4 vai nos mostrar isso, né? A terra era a treva e o caos, e ele deu luz e organizou tudo. E viu Deus, né? Viu que isso era bom. Ele gosta de vida, de novidade de vida, daquilo que é bom à vista, daquilo que é bom ao tato, daquilo que é bom ao paladar, daquilo que é bom ao olfato, daquilo que é bom à audição. Ele gosta de alegria, ele gosta do que dá prazer, ele gosta das coisas bem feitas. E foi assim já no início da criação, colocou o homem num jardim, né? Colocou o homem num jardim onde tudo era maravilhoso, um paraíso, chamado até de paraíso. Ele gosta das coisas bem feitas. Então, o nosso ministério, o nosso trabalho precisa ser um trabalho de coisas bem feitas. Outro ponto, ele é todo poderoso. Ele que faz surgir e ele é capaz de realizar todas as coisas. Ele fez haver luz sem precisar de sol, lua ou estrela, não tinha nada disso. Isso só foi criado no quarto dia. Ele pode realizar todas as coisas, independente das circunstâncias, independente de dinheiro, de material, de obstáculos ou de qualquer situação desfavorável. Ele pode fazer as coisas independente da forma como elas estão. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele pode realizar todas as coisas. Não tem obstáculo, não tem situação difícil, não tem pouco recurso. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E a gente precisa ter esse DNA do Pai. A gente precisa entender que, apesar das circunstâncias, apesar dos pesares, nós podemos tocar o ministério, nós podemos realizar, e os obstáculos que surgir, a gente fala com o Pai e a gente realiza, porque Ele é todo-poderoso. Outro ponto, Ele quer que a obra seja bênção. Ele quer que a obra seja bênção. Por quê? Porque ele fez uma bênção, um ambiente que ele, a gente vê aí no versículo 6 ao 13, né? Fez as árvores, os rios, tudo muito lindo, tudo muito bonito, né? Então, ele quer que essa obra seja bênção. A obra tem que gerar um ambiente agradável, o ambiente que ele criou no paraíso. Então, essa obra ela tem que criar o ministério de louvor, o ministério de criança, o ministério da União Feminina, os ministérios da igreja precisa ser uma bênção. Por quê? Porque ele quer que seja bênção. Foi assim desde a criação. A obra tem que gerar um ambiente agradável, tem que ser gerador e renovador de vida, fonte de inspiração, prazer e que sacia as necessidades. É um ministério, assim como a gente vê lá em 1 Samuel 16, quando fala de Davi, né, tocando para Saul, você vê que Davi ele faz um ministério que traz até cura, né? Os inimigos são expulsos, os obstáculos caem. Então, ele quer que essa obra seja bênção. Outra coisa, ele é organizado. Ele gosta das coisas feitas de maneira bem organizada. Versículo 14 a 19 vai mostrar isso de Gênesis. Ele criou primeiro a luz, depois criou a água, em cima e embaixo, depois criou a terra seca, a porção seca, e só depois criou as plantas que depende de luz, que depende de água, que depende de terra, depois as aves e os peixes, que dependem das plantas, depois os animais terrestres, e por último o homem, que depende de tudo isso. A obra precisa ter início, história, precisa ter meio, os meios, e precisa ter fim, os propósitos. Ela precisa ter organograma, né? Líder, vice-líder, secretário, sonoplasta, né? Todas aquelas atividades que a gente sabe que tem que ter. Então a obra precisa ter início,
meio e fim. Precisa ter organograma, líder, vice-líder, secretário, sonoplasta, instrumentista, voluntários para carregar os pianos, enfim, é tudo feito de uma maneira bem organizada, porque ele é organizado. Outra característica, ele valoriza as diferenças. Olha quanta coisa diferente. Ele disse: haja planta, com a sua voz, haja planta. E apareceu toda espécie de planta, orquídea, hortênsia, margarida, árvores frutíferas, mas ele não ficou falando o nome das plantas, o nome das árvores, ele simplesmente falou: haja plantas e tudo aquilo que estava na sua mente, essa gama, essa biodiversidade, essa imensidão de diferentes cores, diferentes formas, se criou. Ele diz: haja animais, haja aves, e todo tipo de ave, com bicão, com biquinho, asa grande, asa pequena, aves marinhas, aves aquáticas, todo tipo de ave, aves que voam e que não voam. Quando disse que houvesse animais, todos os tipos de animais, tigre, girafa, elefante, hipopótamo, rinoceronte, essa variedade, essa biodiversidade de animais, tudo já estava na sua mente. Então, quando ele disse haja animais, foi essa diferença, né? Ele criou todas essas coisas, diferenças, inclusive quando ele cria o homem e a gente vê como que nós somos diferentes na aparência, somos diferentes nos gostos, nós somos aparentes nos desejos. Um quer trabalhar no louvor, outro quer trabalhar com criança, outro quer trabalhar com a união feminina, outro quer pregar, outro quer ensinar. Um gosta de estudar medicina, outro já gosta de advocacia, outro já gosta de outra coisa. Os gostos são diferentes, as formas são diferentes. Assim como eu falei no início, você precisa saber a tua forma. Qual é a sua forma? Formação espiritual, os dons, opções do coração, paixão, recursos naturais, habilidades, maneira de ser, personalidade e áreas de experiência. Então ele criou todo tipo de aves, animais, ele nos uniu como um corpo. E como um corpo, um é orelha, um é boca, um é ouvido, o outro é mão, o outro é pé. Ele nos fez assim, né? Nos fez cada um de um jeito. Ele nos uniu e como corpo nós sentimos as dores uns dos outros e nós ajudamos uns aos outros. Ele valoriza as diferenças. Deus é o Deus das diferenças. E por último, ele capacita os obreiros para fazer como ele quer. 27 ao 31. Você vê que ele nos fez a sua imagem para louvor da sua glória, para sermos o reino de Deus na terra, embaixadores de Cristo, para sermos um povo especial e zeloso de boas obras, como diz Tito 2, 13 e 14. Então, ele capacita os obreiros para fazer como ele quer. Então, tá aí o primeiro vídeo, a nosso primeiro encontro aqui daquilo que nós vimos ali naquele dia. Então, de uma forma bem sucinta e resumida, fica aí o material para você. Vou estar enviando para você, vai estar no canal do YouTube e você possa acompanhar. Até a próxima aí, até os próximos pontos, que é quem ele quer nessa obra, que material usar nessa obra e como fazer essa obra. Então, até mais, fique com Deus e Deus te abençoe.